Na cena pós-crédito de Doutor Estranho 2 foi apresentada uma nova personagem pra gente, que é a Clea Strange, e que vai aparecer muito no CM daqui pra frente. Por isso que no vídeo de hoje eu separei 10 curiosidades que eu tenho certeza que muitas delas você não conhecia. Bora lá! E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Gente, sem enrolação, bora pra primeira curiosidade. Seu sobrenome. Muitos conhecem a Clea como Clea Strange, certo? Mas será que esse era realmente o nome dela? Eu acho que não, né? Talvez você esteja pensando de que o sobrenome dela venha por conta do Stephen Strange, né? Mas na verdade, sim, realmente vem dele. Mas a história por trás disso é muito mais complexa do que você imagina. A Clea e o Strange, de fato, eles ficaram juntos durante muito tempo nas HQs. Eles foram realmente um casal. Mas a Clea ou o Strange nunca deram a ideia dela utilizar o sobrenome dele, nem quando eles se casaram. Ela decidiu usar o sobrenome dele depois de uma situação trágica que aconteceu, que foi a morte dele para o Caecilius. Depois que isso aconteceu, ela conseguiu utilizar um remanescente temporal para conseguir trazer o Strange de volta por um momento, para ela conseguir ter a oportunidade de se despedir dele. E aí, nesse momento que ela se despede dele, que foi um momento muito emocionante, ele entrega para ela o manto de Mago Supremo. E a partir desse momento, ela leva o sobrenome dele como legado. E não necessariamente porque eles eram um casal, mas porque ela quer continuar dali pra frente a história dele. Ou seja, o fato dela utilizar o sobrenome dele não acarreta lá assim boas lembranças. Ela não conhecia sua mãe. Ué, Lucas, como assim? Ela nasceu sem conhecer a mãe dela? Sim, exatamente isso, jovem gafanhoto. Ela nasceu e cresceu sem conhecer a mãe dela. Porque, meu, se liga nessa história. Quando a Clea nasceu, o poder dela criou ramificações no local que afetou a própria mãe dela e fez com que a mãe dela se mantesse na forma humana para sempre, ou seja, sem conseguir voltar para sua forma original. E, meu, o fato dela se manter na sua forma humana fez ela surtar procurando maneiras de conseguir voltar para sua forma original. E no meio desse surto, ela acabou atacando o irmão dela, o Dormammu. Não, Lucas, calma. Dormammu? Aquele Dormammu? Sim, é aquele Dormammu lá. A irmã do Dormammu é ela, a Umar, que é a mãe da Clea. E depois da Umar ter surtado e atacado o Dormammu, ele acabou prendendo ela numa outra dimensão, que até hoje ninguém sabe que dimensão é essa, mas fez com que ela ficasse isolada da Clea. Então, quando a Clea cresceu, ela aprendeu simplesmente de que ela deveria idolatrar o tio dela, o Dormammu, e de que ela nunca deveria questionar qual é a origem dela. E assim foi feito. Ela realmente se tornou uma das maiores seguidoras do Dormammu e ela nunca questionou a origem dela. Então, a história dela nesse quesito é meio triste, né? Já foi punida por Dormammu. Talvez você até me pergunte assim: Pô, Lucas, mas você não acabou de falar de que ela era uma das maiores seguidoras de Dormammu? O que ela fez de tão errado assim para ela ser punida por ele? Ah, meus queridos, mas a razão disso tem nome e sobrenome. E o primeiro nome é Stephen e o segundo é Strange. Porque depois do Strange, ele ia até a Dimensão Negra para tentar derrotar o Dormammu. Ela acaba encontrando ele lá e ela tenta de alguma forma aconselhar ele a não fazer aquilo, porque ela temia de que o Strange não conseguisse derrotar o Dormammu e acabasse morrendo, ou de que ele enfraquecesse o Dormammu a ponto dele não conseguir manter os acéfalos longe da dimensão dele. Os acéfalos eram criaturas movidas apenas por destruição e caos, ou seja, o único objetivo deles era destruir qualquer coisa que estivesse na frente deles. Mas o Strange não deu lá muita bola para o que ela falou e foi para cima do Dormammu, e quando ela percebeu de que o Strange poderia perder, ela simplesmente derrubou aquela barreira que mantinha os acéfalos longe da dimensão sombria.
Olha que mina maluca, cara. Então, o Dormammu e o Strange, os dois se juntam pra colocar os acéfalos de volta na dimensão deles e refazer a barreira novamente. E depois disso, cada um iria pro seu lado. Mas quando o Strange ele vai embora e o Dormammu descobre de que a Clea fez aquilo pra de alguma forma tentar ajudar o Strange, ele prende ela sem pensar duas vezes. Então toda vez que o Strange ele tentava fazer alguma coisa, o Dormammu ia lá e prendia a Clea de novo para tentar de alguma forma chantagear o Strange. Então sim, meus queridos, Dormammu já prendeu ela e várias vezes e já usou ela inclusive pra chantagear o próprio Strange. Meio maga e meio Faltine. Tá, pra começo de conversa, o que são os Faltines? Os Faltines ou os Faltinianos, eles são seres extradimensionais que nasceram da magia pura. Eles vivem em um reino próprio deles, um universo muito antigo e denso, que é conhecido por muitos como Faltine. Só que os Faltinianos, para eles tentarem corrigir os erros que eles cometeram nas últimas linhagens deles, eles criaram uma nova linhagem com duas pessoas gêmeas diferentes deles, para tentar dessa vez fazer a coisa certa. E essas duas pessoas eu acho que vocês já devem ter mais ou menos uma ideia de quem são, né? Exato, meus queridos, estamos falando de Dormammu e o Mar. Mas por conta do desejo ardente do Dormammu e da Umar de se alimentar de matéria, os Faltinianos não tiveram outra escolha a não ser expulsar eles de lá. E aí, quando eles saíram daquele universo, eles vagaram pelo espaço até encontrar a Dimensão Sombria. Então aconteceram alguns paranauês lá na Dimensão Sombria, que não dá pra gente se aprofundar muito agora, mas no final das contas eles acabaram tomando a Dimensão Sombria pra eles. Dormammu se tornou o governante de lá. Então depois de alguns anos, a Umar ela acabou se relacionando com o príncipe Iorini, que era um dos aprendizes de Dormammu. E aí, desse amor dos dois, nasceu a Clea. Ou seja, a Clea ela é descendente direta de Faltinianos. Então a Clea ela é um dos poucos seres místicos que ela tem dentro de si a magia pura, ou seja, sem mistura com outras magias ou forças místicas. E ainda pra melhorar, depois que o Strange ele consegue resgatar ela da Dimensão Sombria e leva pra Nova York, ele ensina pra ela tudo o que ele sabia sobre a dominação das artes místicas. Então ela aprende tudo isso, se torna uma feiticeira muito boa, só que ela ainda consegue ser melhor, porque tudo que tem dentro dela é magia pura. Então os feitiços dela e a força dela fica 3 vezes maior. Então pode parecer que não, mas ela é muito mais perigosa do que a gente imagina. Tão forte quanto o Strange. E obviamente com tudo que ela aprendeu do Strange, mais os dons naturais dela, ela se tornou uma feiticeira tão forte quanto ele, se não até mais. Porque, meu, se liga só, ela consegue tranquilamente projetar a sua forma astral para fora do seu corpo. Ela consegue conjurar escudos de força, ela consegue produzir rajadas de energia, ela consegue invocar armas de qualquer mundo simplesmente acenando a sua mão, fora os poderes estratosféricos dela como telepata. Inclusive ela pode usar as chamas de Faltine à vontade, que é basicamente uma chama que consome qualquer tipo de matéria ou energia em qualquer intensidade. Mais uma vez fazendo uma menção a Naruto, pra quem gosta, é algo muito parecido com o poder da Amaterasu. Enquanto ela consegue conjurar tudo isso com muita facilidade, o Strange ele ainda precisa recorrer a alguns livros ou artefatos mágicos para conseguir chegar perto dessa magia. O Strange não gostava da Clea. Eu sei, pode parecer loucura, mas realmente ele não gostava dela no início. Quando o Strange ele apareceu na Dimensão Sombria pela primeira vez, ela ficou toda encantada por ele e ela queria saber mais sobre ele. E aí, obviamente, depois de um tempo, ela acabou se apaixonando de fato por ele. Mas no início da parceria dele, ele não correspondia muito aos sentimentos dela, ela ficava até um pouco frustrada.
Mas depois de um tempinho, acabou que ele cedeu de vez e se rendeu a esse relacionamento amoroso dos dois, e aí sim, de fato, os dois ficaram juntos. Porém, depois de alguns anos, ela percebeu de que ele não correspondia ao amor dela como ela esperava, e então acabou de que não deu muito certo e eles terminaram. Mas eu acho que no final das contas eles são brasileiros, porque depois que eles terminaram, ele foi buscar o balde de volta e acabou que eles ficaram juntos, só que dessa vez de verdade. Porém, mesmo juntos, cada um deles viviam nas suas realidades, ele cuidando da Terra como Mago Supremo e ela cuidando da Dimensão Sombria como governante. Não, Lucas, calma aí. Ela governou a Dimensão Sombria? Me conta melhor essa história aí. Eu conto agora. Rainha da Dimensão Sombria. Depois de uma batalha feroz entre o Dormammu e uma entidade muito forte conhecida como Eternidade, os dois acabaram se destruindo e o Dormammu, entre aspas, acabou morrendo. Com isso, a sua irmã Umar acabou assumindo o trono da Dimensão Sombria, porém a galera lá não gostava nem um pouco dela. Então a galera de lá resolveu fazer uma rebelião para tentar tirar o Umar do posto dela, porém a Umar era muito forte. E aí eis que surge no horizonte a última esperança deles. Exato, aparece lá a Clea e ela ainda trouxe o Strange junto para ajudar. Então eles se juntaram para derrotar a Umar e foi nessa briga feia aí da Clea contra a Umar que a Clea descobre finalmente de que a Umar era a mãe dela. Olha que saia justa que elas se encontraram. Porém, no final das contas, a Clea acabou de fato derrotando a Umar e assim ela assumiu o trono da Dimensão Negra de vez. Meus queridos, quando eu falo que família é complicada, a prova tá aí. Mephisto e suas memórias. E gente, olha que loucura, depois de uma entidade muito famosa aí no mundo da Marvel, que provavelmente você conhece, o Galactus, ele surtar e ele decidir consumir toda a matéria que existe naquele universo, o Strange viu de que não teria como parar ele, então ele foi direto pro Mephisto para tentar fazer um acordo. Então ele fez um acordo com o Mephisto para que o Mephisto parasse o Galactus de alguma forma e depois ele recompensaria de algum jeito. Então o Mephisto ele refez toda a linha do tempo parando o Galactus, mas obviamente depois ele iria cobrar o preço dele, né? E o acordo do Mephisto foi muito simples. O Strange ele teria que apagar as memórias que a Clea tinha sobre o Strange para que na cabeça dela eles nunca tivessem se conhecido, e tudo isso por pura maldade. Então o Strange, com muito pesar, ele encontra com ela, se despede e ela não entende muito o porquê, mas ele vai lá e apaga todas as memórias que ela tinha dele e assim tudo volta como era antes. Mas como eu contei no início do filme, o Strange ele acaba morrendo para o Caecilius e mais uma vez, por pura maldade, o Mephisto devolve as memórias para Clea do Strange para fazer com que ela sofra pela morte dele. Ou seja, o Mephisto, cara, não é flor que se cheire. Pacto de alma. Meu, a história dela com o Strange é muito coisa de filme, se liga nessa. Meu, pra selar a relação dos dois, ela pega uma das relíquias da Dimensão Sombria, que é um par de alianças, aonde quando eles utilizam, a alma dos dois ficam literalmente ligadas. Ou seja, eles podem estar em qualquer lugar do universo, eles podem estar em outro universo, nessa dimensão ou em outra dimensão, de que a alma deles sempre vão estar ligadas uma à outra, e inclusive eles podem sentir o que o outro tá sentindo. E foi por conta disso que a Clea já salvou a vida do Strange várias e várias vezes, sempre que ela sentia que ele tava em perigo. Então, no final das contas, esses anéis não era só algo bonitinho, se tornou algo verdadeiramente prático. A nova Clea. E desde a morte do Strange, ela dedicou praticamente a vida toda dela a encontrar uma maneira de trazer ele de volta à vida. Então ela tentou de tudo que ela podia, estudou tudo que ela podia, e tava chegando um momento de que não tinha mais razão para que ela continuasse vivendo. E como a dor de perder uma pessoa é algo realmente muito forte, e isso nós vimos agora em Doutor Estranho 2 com a Wanda,
essa dor fez com que ela se tornasse uma pessoa cada vez mais impiedosa, uma pessoa realmente selvagem, aonde ela usava o poder dela em níveis absurdos, sem pensar duas vezes. E por conta desse poder absurdamente forte dela, ela de uma certa maneira conseguiu afastar por muito tempo alguns inimigos, tanto da Terra, que era o lugar que ela estava cuidando depois que o Strange morreu, quanto da dimensão sombria na qual ela era governante. Agora, me diz aí, você acredita que alguma dessas coisas sobre a vida dela pode ser adaptada agora no CM? E se sim, qual desses fatos você acredita que pode ser adaptado? Bota aí nos comentários. E ela tá chegando agora pra essa nova linha de personagens, de vilões e heróis que está compondo todo o CM. E de verdade, gente, eu tô muito ansioso pra ver como que os novos vilões e os novos heróis vão ser introduzidos dentro do CM. Todos os personagens novos que aparecerem dentro do CM, eu vou vir correndo pra cá pra te contar mais sobre essa pessoa, pra gente debater teorias, ideias, e pra você não perder nada, é óbvio, você não pode vacilar, você tem que estar inscrito no canal e você tem que ativar o sininho, porque, se você não ativa o sininho, você perde muito vídeo que sai. Então, clica aí em se inscrever e ativa o sininho pra você não perder nada. E pra você que já faz parte da nossa família, obrigado de coração por todo o apoio de vocês, por todos os likes, comentários, compartilhamentos. É por vocês que esse canal existe e eu não estou exagerando. Então, olha, um abraço fortíssimo em cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!